Bom, irmão, a paz do Senhor Jesus, na vida de todos aí que vai entrar nessa live. Deu uma atrasada aqui, né? A honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma pregação. Aqui tá chovendo muito. Agora deu uma parada, né? Salmos, capítulo 16, versículo 4. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte no seu sacrifício de sangue, e os meus lábios mencionarão os seus nomes. O salmista estava falando assim, Cântico de Davi. Muitos serão os sofrimentos daqueles que abandonam o Senhor, que deixam o Senhor para buscar outros deuses, para ir atrás dos seus sacrifícios de sangue. Não tomarei parte. Ou seja, amados, estamos aqui diante de um principado que atua no Brasil, né? Parecida. Muitos ídolos. O Brasil é consagrado a ídolos e mais ídolos. E cada dia que passa, maldições vêm afligindo as pessoas. Deuteronômio. Capítulo 7. Versículo 25. Queimareis as imagens e os ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata, o ouro, ou os que recobrem, tampouco tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Portanto, para o Senhor teu Deus essa atitude é detestável. Sendo assim, não levará coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, para dentro da tua casa. Neste caso, tornará-se amaldiçoado com ela. Considera, pois, coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição, porque é amaldiçoado. Deus deu uma ordem, irmãos, para o povo de Israel, quando eles forem entrar na terra do Egito, quando eles saíram da terra do Egito, foram para a terra prometida, que eles não tomarão os deuses daquele povo, não cobiçará prata, nem ouro, nem tomará para ti nenhuma armadilha. Irmãos, todos aqueles que idolatram imagem de escultura, todos aqueles que idolatram outros deuses, todos aqueles que idolatram Aparecida, idolatra imagem de escultura, a Bíblia estava falando aqui que é maldição, é uma armadilha, maldição, uma armadilha mortal. Esta atitude é detestável diante do Senhor. Não levará coisa alguma abominável para dentro de casa. Irmão, quantas pessoas amaldiçoadas, quantas pessoas sofrendo por causa de imagem de escultura, por causa de outros deuses. A Bíblia é contrária a isso. A Bíblia não é abominação ao Senhor as pessoas se prostrar diante de uma imagem de escultura. Catolicismo romano, irmão, tem enganado milhões de pessoas, levando milhões de pessoas ao inferno por adorar imagem de escultura. E as pessoas têm acreditado nessas falácias. Aparecida, uma imagem de escultura que foi achado dentro de um rio. E as pessoas juntaram, aqueles pescadores juntou braço de um lado, perna de outro, colocou a cabeça e juntou, tornou como um deus. E os padres e os papas canonizaram aquilo para vender estátua, para o Vaticano e as igrejas católicas ficar ricas. Ricas. A palavra do Senhor está falando aqui. Não leve imagem de escultura para dentro da tua casa. Não tomará nada disso, para que não caia em maldição. Como eu acabei de ler, Salmos, capítulo 16, versículo 4. As dores aumentarão para aqueles que abandonaram o Senhor e foram atrás de outros deuses. Os sofrimentos, as dores vão aumentar para aqueles que vão atrás de outros deuses, vão atrás de outros ídolos.
Palavra de Deus está falando. Salmos, capítulo 16, versículo 4. Quantas pessoas, irmãos, doentes porque tem uma imagem de escultura na tua casa? O espírito da diabetes não sai dentro de casa, a trombose não sai dentro de casa, o câncer não sai dentro de casa, perturbações mentais, índice de divórcio enorme, e a maioria das pessoas que estão adorando imagem de escultura, adorando outros deuses, entram para a prática do homossexualismo, porque estão contrários à palavra de Deus, contrário ao evangelho de Jesus. Por isso que Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26, todos aqueles que levar imagem de escultura para dentro da tua casa, traz maldição para dentro da tua casa. Será que você não percebeu algum familiar seu que vive doente, vive dependente de remédio, vive com perturbações mentais? Isso aí é por causa da idolatria. Idolatria, família carregada de maldições, de pais para filhos, familiares em consagração ao nome da Aparecida. Quantas pessoas são dependentes de remédio? A Bíblia fala em Mateus capítulo 17, versículo 21, é casta de demônios. Porque Salmos, como eu falei, 16, versículo 4, fala que as dores vão aumentar. Sofrimentos, doenças, perturbações, tudo por causa da idolatria. Índice de divórcios. A maioria das pessoas, das famílias que idolatram a Aparecida, estão no segundo, no terceiro casamento, estão no adultério, estão amaziados, estão na fornicação, por causa da idolatria. A idolatria, irmãos, é tudo aquilo que afasta do Senhor a nossa vida. Afasta a nossa vida do Senhor. Tudo isso, irmãos. Isso é idolatria. Quantas pessoas são idólatras de pastor também dentro das igrejas? As igrejas idolatrando a Arca da Aliança, idolatrando pastor. As pessoas têm coragem de defender um pastor, mas não têm coragem de defender o evangelho. Práticas espíritas dentro da igreja, Vale do Sal Grosso, Rosa Ungida. Idolatria ao dinheiro. As mesmas imagens, como a irmã falou, que está na macumba, está na católica está no espiritismo está no hinduísmo. A maioria dos times de futebol, irmão, tem o altar da Aparecida nas concentrações. Eu vi uma entrevista há um ano atrás daquele jogador Vampeta, que jogava no Corinthians, e ele falava que o técnico Luxemburgo levava os macumbeiros lá antes da partida para poder consagrar eles aos orixás. E eles tomavam banho na banheira, deitavam nas banheiras, jogava champanhe, jogava rosa, para consagrar aquele futebol, para consagrar aquele Deus. Corinthians, consagração a São Jorge. Palmeiras, Flamengo, a Xangô, consagração a Xangô. Essa semana eu estava numa live com os irmãos lá, e tem um rapaz que ele é parente, se não me engano, daquele Domingos lá, que morreu no Rio São Francisco lá. No Rio São Francisco. E ele estava falando que aquele Rio São Francisco é consagrado ao Nego d'Água. E todas as pessoas, macumbeiros do país inteiro, vai para aquele Rio Chico, que fez a novela da Globo. E as pessoas iam lá para se consagrar. Os famosos vão para lá. E aquela novela foi oferecida. Ele falou, o meu primo, se eu não me engano, foi oferecido. Diz que do nada ele falou na rocha lá. Eles estavam na rocha, ele e aquela atriz. Um redemoinho começou e sugou ele para baixo. E de anos que aquele rio, pessoas que vão nadar são mortas em consagração ao Nego d'Água. Macumbeiros, católicos vão lá para se consagrar aquele rio, para receber fama, dinheiro, poder. Novelas são feitas lá. Sacrifício de crianças. Sacrifício de crianças. Tá muito vento aqui, irmãos. Tá um tempo de chuva, tá difícil sair pra rua para pregar. Mas vamos pregando, vamos usando a internet para pregar. Se não dá para sair na chuva, nós vamos passando e compartilhando os vídeos. Aí a Bíblia tava falando maldição.
Brasil inteiro está debaixo de maldição. O Brasil inteiro é consagrado à imagem de escultura da Aparecida. É uma padroeira. O Brasil está debaixo de maldição. A Bíblia em nenhum momento dá respaldo para você adorar a Aparecida. A Bíblia não dá momento nenhum para você adorar imagem de escultura. Maria não é digna de adoração. Só Jesus é digno de adoração. Só um mediador entre Deus e os homens. Só um. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus. Não existe Maria. Ali não escreveu, Paulo não escreveu Maria mediadora, não. Não. A doutrina católica tinha um padre falando, ensinando. Eu estava lendo isso aí. Diz que quando os católicos chegam no céu, diz que um anjo fala lá: tem um pecador na porta. Aí diz que Deus brada lá. Isso é uma história de um padre falando para os católicos nos ensinos. Diz que o anjo brada: tem um pecador aqui na porta. Aí diz que Deus pergunta se ele seguiu a risca que está na palavra. Aí o anjo fala: não. Aí diz que ele vai, então aqui não entra. Deus fala que não entra. Aí diz que Maria está do lado do trono de Deus sentada e fala assim: se ele não entra, eu saio do céu. Aí Deus é obrigado a abrir aquela porta. Heresia, irmão. Heresia, irmão. A palavra de Deus, irmão, não mente. Só o mediador entre Deus e os homens, católico, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece. O povo tem que começar a ler Bíblia. Um monte de evangélico que não lê Bíblia, não conhece as Escrituras, fala para respeitar catolicismo, espiritismo. Temos que respeitar a religião. Você não é evangélico que fala isso? Qual a última vez você viu o seu pastor pregar sobre o homossexualismo? Qual a última vez você viu o seu pastor falar contra a idolatria? Qual é a última vez no altar que você ouviu algum pastor falar assim: vamos pregar contra a idolatria, desmascarar a idolatria da Aparecida? Apóstolos foi morto por pregar contra a idolatria. Mas as igrejas de hoje é só prosperidade, só teologia de empresário. Jeremias, irmãos, combateu a rainha dos céus em Jeremias 44 e Jeremias 7. Combateu a rainha dos céus e do mar. E hoje não vemos uma pregação contra a idolatria. Não vemos uma pregação hoje contra os deuses desse mundo. Pastores feiticeiros dentro das igrejas. Pastores feiticeiros dentro das igrejas. Por isso que é maldição. As maldições estão entrando dentro do templo. Porque perderam a autoridade de pregar contra a idolatria. Tem medo de pregar contra a idolatria para não desagradar o governo, desagradar a família, desagradar os parentes. Não posso falar que idolatria é pecado, que adorar Aparecida é pecado, porque tem um dizimista forte lá dentro. Se eu falar contra a Aparecida, a mãe dele e ele vai sair daqui. Estão preferindo agradar Mamon dentro das igrejas. Seja o seu sim, sim, não, não. A palavra de Deus fala: o que passar disso vem do maligno. Não podemos rodear para pregar o evangelho. Não podemos dar meia volta para falar a verdade. Jesus falou a verdade na cara do povo. O apóstolo Paulo, o espírito dele, em Atos 16 ou 17, se revoltou. O tamanho da idolatria daquele povo. Ao ponto de Paulo incomodar e as pessoas chamam ele de peste. O próprio sistema religioso chama ele de peste, porque fazia imagem de escultura. Demétrio fazia a imagem de escultura. Falou: esse Paulo está atrapalhando o nosso comércio de estátua.
cheio de pessoas dentro das igrejas, famílias inteiras que vão queimar no inferno porque estão debaixo de idolatria. E o pastor não prega. Amaldiçoado, Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura queimarás no fogo. Não cobiça prata nem ouro que está nela. Estão colocando um manto de ouro na Aparecida. Estão idolatrando um pedaço de gesso que não pode fazer nada. Palavra, irmãos, não é minha palavra, não é eu que estou aqui tirando do meu coração, da minha mente. Não, eu estou reproduzindo o que está nas Escrituras. Salmo 16, versículo 4. As dores aumentarão, o sofrimento, para aqueles que abandonam o Senhor e vão atrás de imagem de escultura, atrás de outros deuses, atrás do dinheiro, atrás do sexo, atrás de todo tipo de feitiçaria. De feitiçaria. Êxodo vai falar também, foi um dos 10 mandamentos do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem na terra, ou mesmo nas águas. Da onde que veio a Aparecida? Das águas. Imagem de Cristo, fazendo a imagem de Jesus que está no céu, assentado à destra do Pai, não pode. Nem debaixo da terra, no inferno, não pode. Nem embaixo da terra, não pode, é maldito. Maldito. Nem fazer imagem de quem está no céu, nem nas águas. A Aparecida veio das águas. História de pescador. Não fará imagem de escultura. O padre arrancou isso do catecismo, para que as pessoas não abram os olhos. O padre tirou. Sabe por quê? Mentiroso, filho do diabo. Adulterou as Escrituras. Não se prostrará diante dos seus deuses, não servirá. Portanto, eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas quem também com amor até a 1000ª geração, para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Deus pune as famílias que estão adorando uma imagem de escultura. A palavra de Deus está falando, porque Ele é um Deus zeloso. Quem criou nós? Quem criou esse céu? Quem criou essa terra? Quem criou os animais? Foi o único verdadeiro Deus. E Ele pune quando nós trocamos o Deus verdadeiro para adorar uma imagem de escultura. Romanos capítulo 1 fala: trocaram a verdade de Deus em mentira, preferindo servir a criatura do que o Criador. Não existe base bíblica para adorar a imagem de escultura. Não existe base bíblica para Ave Maria. Você não acha nas Escrituras Ave Maria, oração de Ave Maria. Você não acha nas Escrituras para fazer sinal da cruz. Você não acha na Bíblia você rezar crucifixo. Eles falam que você rezar crucifixo, você contando aquelas bolinhas, você vai tirar a pessoa do purgatório. Mentira. Mentira. A Igreja Católica, ela nega as Escrituras. Ela fala que a Igreja Católica está acima das Escrituras. Não. Jesus falou que passarás os céus e a terra, e as palavras dele jamais há de passar. No princípio era o Verbo se fez carne. A palavra veio primeiro que o ser humano. A palavra de Deus veio primeiro que tudo, porque no princípio era o Verbo, carne, Jesus. Jesus é a palavra fiel. Entendeu? A católica nega a Bíblia. Você entrar na católica, você tem que aprender o catecismo. Isso é engano religioso. Isso é heresia. A Bíblia fala: examinai as Escrituras, a palavra de Deus, não o catecismo, não o estatuto de igreja.
Examinai as Escrituras, porque dela provém a vida eterna. Jesus falou isso. A católica fala que você vai sair do purgatório. Mentira, não existe purgatório na palavra de Deus. É céu e inferno. Aquele homem foi para o inferno em Lucas 16, versículo 19. E ele clamou grandemente ali, mas não pôde sair daquele lugar. Porque a vida dele, depois da morte, Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. As pessoas fazendeiros, ricos, pagam missa de sétimo dia para tirar a pessoa do purgatório. Não vai tirar. Está no inferno, não existe purgatório. A igreja católica está ganhando milhões de dinheiro, está virando uma empresa milionária. É a mãe das prostituições da terra. É as mães das prostituições da terra. Babilônia. Pessoas que vão de joelho à Aparecida do Norte, com quadro da Aparecida, com imagens. Quantos romeiros, irmão, que morrem nas estradas, fazendo voto, pagando penitência, fazendo sacrifício de tolo. Paulo falou, eles têm zelo, mas não têm conhecimento da palavra do Senhor. Quanto tempo faz que você não lê Bíblia, evangélico? Será que você está preparado para combater o bom combate? Lutar, perseverar na fé, pregar a verdade para as pessoas que estão presas às imagens de escultura, presas na idolatria? Mas infelizmente, irmãos, hoje temos que pregar para os evangélicos. Infelizmente, hoje temos que pregar para os evangélicos, para os que estão mais perdidos neste mundo. Estão perdidos. Maldições em cima de maldições, irmão. Quando eu estava falando, essas doenças não saem de casa por causa da maldição. A maldição da idolatria. Salmos 16, versículo 4. Quem puder colocar aí para os irmãos gravar na mente e pregar para familiar. Deuteronômio 7, 25, 26. Sofrimentos, dores, tristezas, depressão, divórcio, tudo por causa de não ler a palavra de Deus, não examinar as Escrituras, porque está perecendo por falta de conhecimento. Está perecendo por falta de conhecimento. Oséias fala sobre as imagens de escultura, o que está por trás das imagens de escultura. Oséias capítulo 4. Vai que a palavra de Deus fala. Versículo 12. Versículo 10. Comerão, mas não satisfarão. Entregarão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência. Portanto, abandonaram Yahvé, o Senhor teu Deus. Muitas mulheres estéril não conseguem ter filhos por causa da idolatria, se entregando a outros deuses. Deus fecha a madre. Comerão, mas não se satisfarão. Eu conto o testemunho da missionária que eu fiquei sabendo. Chegou numa casa, a doença estava terrível, irmão. A doença, miséria, desemprego terrível. Chegou lá, essa missionária foi orar pelaquela família. Chegou lá, aquela família cheia de imagens de escultura. Imagem de Buda na geladeira, imagem de Aparecida na geladeira, nos armários, a vela. E aquela missionária falou, o dia que você queimar essas imagens, queimar, tirar a maldição, Deus abre as portas e cura da doença, cura da miséria. E aquela missionária pegou, quebrou aquelas imagens, orou na casa. No outro dia, irmãos, a doença foi embora, recebeu ajuda, arrumaram emprego e voltaram. Tiraram a miséria de dentro de casa. Porque tirou os deuses. Comerão. Os demônios comem na mesa, irmão. Quem idolatra Aparecido, os demônios comem na mesa. Câncer, diabetes, a diabetes vem, irmãos. Sofrimentos, dores, os demônios se alimentam na mesa. Os demônios ficam com você na mesa, porque você abandonou o Senhor.
para ir atrás dos deuses, exterioridade, porque abandonaram e se entregaram a outros deuses. No versículo 11, se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. A maioria dos bares tem uma imagem de escultura. Todos os bares têm uma imagem de escultura. A maioria das pessoas que idolatram Aparecida e são beberrões, são cachaceiros, porque esse espírito que está por trás das imagens transfere para a pessoa o caráter deles. Vão se entregar bebida, vão se entregar ao vinho, a cachaça. É igual na macumba, quando um feiticeiro precisa receber os orixás, ele tem que beber, tem que fumar cachimbo. Fuma cachimbo para receber os orixás. Irmão, esse tipo de pregação que eu estou fazendo aqui, você não vai ver em outros lugares não. Você não vai ver o teu pastor pregar não. Se você vê, é raro. Por isso que o diabo ele tenta derrubar esse canal. Porque aqui desmascara as obras das trevas dele. Desmascara a mentira. Porque quem é mentiroso é o diabo. Aqui pregamos a palavra. E Oséias falou, vão beber, vão se entregar à prostituição, vão sair com várias mulheres, vão trocar de sexo. Porque abandonaram Deus, estão seguindo o caráter dos demônios. Eis que o meu povo tem consultado os ídolos de madeira, de um pedaço de pau, e acreditam que recebe resposta. O povo consulta madeira. O povo consulta madeira. Os ídolos de madeira. É a mesma coisa eu pegar esse pilar aqui e começar a orar por ele, pedir intercessão por ele. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Deus estava dando exortação para o povo. O meu povo consulta um ídolo de madeira e um pedaço de pau. Como que eu posso orar por um cabo de vassoura, cabo de enxada? É a mesma coisa, irmão. Se orar por uma imagem de escultura, não fala. Consulta madeira, um pedaço de pau e acreditam que recebe resposta. Acreditam que vão receber alguma coisa daquele ídolo, daquele pedaço de pau. Acredita que um pedaço de pau desse aqui pode fazer alguma coisa? Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles prostituem, se afastam e abandonam do Senhor teu Deus. O que está por trás das imagens de escultura é um espírito de prostituição. Eu não canso de contar esse testemunho. Tava eu e o irmão Edson, a irmã Cláudia, na rodoviária de Araçatuba, há uns 10 meses atrás. Eu estava pregando sobre a idolatria. Desceu uma senhora, assustada com a mensagem, e conversou com a irmã. E eu estava perto ouvindo. E ela falou que na madrugada, ela dormiu com o crucifixo. O crucifixo virou uma cobra e começou a enforcar ela. E ela, lutando ali na madrugada na cama, conseguiu puxar o crucifixo quebrou. E ela, quando ela olhou para cima, ela viu um demônio subindo e entrando dentro da imagem. E aquele dia ela abandonou as imagens de escultura, a idolatria, e se converteu a Jesus. A Bíblia não mente, irmão. Está falando que é um espírito por trás disso. Prostituem e se afastam para abandonar o Senhor teu Deus. Eu vi um testemunho de um rapaz que frequentava terreiro de macumba. Eu vi pessoalmente falando para mim. Que os macumbeiros falavam, ó, hoje é tal dia do orixá. Vocês não invocam a pombagira hoje. Hoje é o dia do orixá 7 facadas. E aí o macumbeiro falava assim, não invoca a pombagira hoje, porque senão os homens viram tudo gay e as mulheres lésbicas aqui dentro. E hoje eu não quero aqui. Aqui em Guararapes, sábado eu estava pregando, um rapaz falou que teve a consagração do Exu 7 facadas aqui na cidade. Vem macumbeiro pra tudo quanto é lado. E o cara que trabalha no cemitério, limpando cobra, ele falou que tirava macumba de carriola. Macumba de carriola. E quem tava lá no meio? Parecida. Fátima.
as imagens de escultura, que as pessoas acham que estão recebendo resposta, mas é um demônio por trás seduzindo o povo e prostituindo, caindo na prostituição. Caindo na prostituição. Porque é um espírito que seduz. E abandona o Senhor teu Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão traindo suas esposas, traindo seus maridos, porque o índice de divórcio, o índice de adultério na família é grande, porque tem uma imagem de escultura. São idólatras. Segue a deuses pagãos. Segue a deuses pagãos. Espíritos enganadores, igual Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E nos últimos dias as pessoas vão acreditar em espíritos enganadores. Doutrina de demônios. Tendo a mente cauterizada. A Bíblia está falando isso. Oferece sacrifício nos altos, nos montes, queima incenso nas colinas, debaixo das árvores frondosas, como o carvalho, o álamo, tebarinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegantes. Assim as vossas filhas se tornam prostitutas, e as vossas noras cometem adultério. 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 E que você está esperando, amados? Você que acompanha esse canal, que você está esperando para você pregar para a tua família, queira eles gostem ou não, o que você está esperando para mostrar nas escrituras o que está errado dentro lá da idolatria? Você tem noção que a família vai passar no inferno, a eternidade? Você tem vergonha de falar, de pregar no teu tempo, na igreja, tem vergonha de falar para as pessoas que idolatria é pecado e vão queimar no inferno. Mas como essa igreja vai falar? Ela não tem autoridade. Tá mais idólatra que a católica, idólatra Bolsonaro, idólatra no dinheiro. Como autoridade para falar da idolatria? Sendo que se ajoelha diante de uma arca da aliança. Como tem moral para falar? Primeiro tem que se arrepender da idolatria, afastar do pecado da idolatria ao dinheiro, para depois pregar. Como que um pastor vai subir no altar pregar contra a idolatria, sendo que ele está no roubo, na mentira? É um falso pastor. Não tem autoridade contra as trevas. Por isso que as noras prostituem, nas igrejas estão cheias de adultério. Por isso que está cheio, porque abandonaram o verdadeiro evangelho para pregar fábula. E os espíritos enganadores entram. E hoje é uma massa de evangelho comunista, com as falas: não julgueis, não julgueis, respeita a religião. Evangélico que entra no canal falando pra gente respeitar o católico, respeitar a religião católica, respeitar o espiritismo, que tem levado milhões para o inferno. Amanhã eu vou fazer um vídeo de espiritismo também. Esse negócio de culto a mortos, reencarnação, esse negócio de Chico Xavier, Allan Kardec, é tudo doutrina de demônios. Palavra de Deus, Oséias capítulo 4. Você que está aí na tua casa, abre a Bíblia e vai meditar nessa palavra. Por isso que as filhas prostituem e as noras adulteram. No entanto, não castigarei os vossos filhos por prostituírem, nem as vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as prostitutas nos templos pagãos e participam de sacrifícios oferecidos pelas prostitutas, cultuais e seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar a ruína e a destruição. Oséias estava falando: não vou castigar os filhos, mas os homens que correm atrás da idolatria, da feitiçaria, vão atrás das prostitutas cultuais. É um povo que não tem bom senso e nem sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Irmão, será que esse vídeo consegue alcançar, se consegue compartilhar pelo menos para 3 pessoas que são católicos? Para 3 pessoas que são católico idólatra, você consegue compartilhar
e falar: ó, escuta essa mensagem de salvação para você. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de imagem. Você não precisa de estátua. Você não precisa ir para missa. Você não precisa ir para templos. O que você precisa é examinar as Escrituras. Só Jesus é o caminho. Maria não é digna de adoração. Maria, se tivesse hoje, era a primeira a queimar essas imagens de escultura. Maria não é digna de adoração. Ponha isso na tua cabeça. Maria está morta. Maria está morta, já cumpriu o chamado dela na terra. Maria não pode interceder por ninguém, ela cumpriu o chamado. E Maria não morreu virgem. A Bíblia fala que ela teve 4 filhos. Judas e Tiago era um dos que escreveu o evangelho, era filho de Maria com José. Maria foi virgem só até Jesus nascer. Depois ela teve relação sexual com José. E teve filhos e filhas. E ela fala em Lucas: eu me alegro no meu Salvador, Jesus. Nenhum momento nas Escrituras você vai ver Jesus chamando Maria de mãe. Sempre é o Pai, sempre a honra é o Pai, sempre é a Deus, sempre é o Senhor, sempre Ele falando: eu e o Pai somos um, não Maria. Ele era um com o Pai. Na transfiguração, em Mateus capítulo 17, Moisés e Elias aparecem. E de Tiago, João, Pedro, Tiago e João estavam lá. E uma voz que saiu do céu falou assim: eis aí o meu filho. Ouvi tudo que ele disser. Não é Maria. Tudo que ele disser. Palavra. Jesus é o verbo, é a palavra. Como que eu adoro a Deus? Vendo na palavra. Como que eu vivo diante de Deus? Palavra. Se a palavra fala não faça imagem, eu não faço. Se a palavra fala assim, não adultera, eu não adultero. Se a palavra fala não roube, eu não roubo. Se a palavra fala não minta, não posso mentir. Porque a palavra é o leme de regra e fé para a nossa vida. Por isso que as pessoas perecem. Irmãos, um dado de 5 anos atrás diz que tem 200, não sei quantos milhões de católicos que vão descer o inferno, irmão. O Brasil é o país mais espírita do mundo. É o país que vence da França, que é o berço do espiritismo kardecista. O Brasil é o país mais espírita e idólatra do mundo. E os pastores pregando prosperidade dentro da igreja, pregando vida fácil. É o que a igreja faz hoje, está preparando o povo para morar na terra e não combater o bom combate. Cristãos têm medo de pregar contra a Aparecida, são covardes. E os covardes são os primeiros da lista a herdar o fogo eterno. Os covardes que têm medo de ir para a rua pregar contra a Aparecida, dá nome. Não é ficar rodeando para pregar não, é falar: Aparecida não salva, Aparecida é um demônio. É coragem de ir lá para a rua e falar assim: homossexualismo é pecado, se arrependa. Porque o povo está prostituindo, como Oséias falou, está se entregando à sensualidade, ouvindo os espíritos por trás das imagens, as almas estão perecendo, casamentos destruídos, tudo por causa da idolatria, desobediência ao Senhor. Será que o seu pastor já pregou uma mensagem dessa? Ou ele só fica pregando dos bois de Salomão, que você tem que ser próspero? Igual a falsa igreja foi sábado lá na praça, quando nós estávamos pregando, falando para mim que Deus deu uma vida em vida e abundância. Eu falei: mas que abundância? Eles falaram para mim: você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você tem que... Nenhum servo de Deus foi rico, foi pobre, sempre foi rico. Eu falei: e o homem Lázaro? Mendigava na porta do rico. Aí eles engasgaram e largaram e foram embora. A palavra de Deus está falando: o Espírito seduz. O Espírito seduz as pessoas. Abacuque, capítulo 2, irmãos. Versículo 18. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artifício? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na obra-prima das suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ídolos mudos
inúteis. Colocam confiança na imagem que ele mesmo criou. São ídolos inúteis. Ai daquele que diz a madeira, desperta. Ai daquele que diz a pedra, acorda. Poderá algum formar um ídolo e dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira. Não há espírito algum dentro dele, mas Yahvé sim. Ele está no seu santo templo e cale-se diante de todos diante da terra. O objeto não pode falar, mas Oséias fala que está por trás do objeto fala, que são os demônios. O ídolo não fala. Por isso que Salmo 115 vai falar que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não escuta, tem pés, mas não anda, e tem mãos, mas não apalpa. Mas Oséias fala que por trás das imagens tem um espírito por trás, sedutor. São os demônios. Mas Abacuque vai falar, o ídolo não fala nada, não respira, não pode botar confiança nele. Mas há um lá no céu que está vivo, sentado no templo, e toda a terra tem que ficar calado. Por isso que ele vai falar, Mateus 24, passarás os céus e a terra, e todas as palavras dessa palavra não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Tá entendendo o que está querendo dizer aqui? Vai passar tudo. Vai passar eu, vai passar você, vai passar todo tipo de ser humano, terra, mas a palavra dele não vai passar. Ensinamento de mentiras. Uma imagem de escultura fala. Porque é um espírito que seduz, Oséias 4:12. Apocalipse, irmão, 9. Apocalipse 9 vai falar sobre aqueles finais dos dias. Vai dando seu like, irmãos. Vai dando seu like, irmão. Vai compartilhando. Vamos chegar, irmão. Vamos chegar para que as pessoas encontrem a verdade. Comece a meditar nas escrituras, irmão. Que as escrituras contêm a vida eterna. Se você não sai para a rua, mas compartilhe. Capítulo 9, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por causa dos flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das suas más obras de mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Depois de Deus mandar o coronavírus, depois de Deus mandar doenças, pestes, todo tipo de sofrimento, como Salmos 16, versículo 4, as dores, tumores, câncer, não se arrependeram. No fim dos tempos, depois de Deus chacoalhar esse planeta, fogo descer do céu, não se arrependeram de adorar os demônios. Seus ídolos de pau, de pedra, de cobre, não quiseram se arrepender das suas idolatrias, nem de forma a se arrepender dos seus assassinatos, nem dos seus assassinatos cometidos, nem das suas feitiçarias, nem da sua perversão sexual, todas as formas de apropriação indevida. Um espírito chama outro. Jesus falou, a casa adornada, depois de limpa, entra 7 piores. A pessoa está na idolatria, da idolatria ela vai para a prostituição, da prostituição ele já começa a sair com homem, mulher com mulher, depois ele começa a querer sair com criança, a maioria dos padres são homossexuais, 99% dos padres são homossexuais, pedófilo, a maioria, irmãos. A igreja católica, símbolos da maçonaria, do ocultismo nos vitrais, símbolos, ídolos pagãos. Se você for na tua igreja, numa igreja católica da sua cidade, começa a reparar, os formatos das igrejas são de obelisco. Aparecida é íris, só colocaram o manto e colocaram o nome de Maria. Ezequiel 8, adora Tamuz, o deus Tamuz. A maioria das igrejas católicas são formadas de obelisco. Por quê? Vem de ocultismo. Maçonaria. A maçonaria está construindo igrejas católicas na Europa.
Está construindo igrejas. Para que vela? Jesus não precisa de vela. A igreja católica usa vela. Para que vela? Sendo que temos Jesus, que é a luz do mundo. Esses ídolos precisam de vela. A mesma vela que atua na católica está no terreiro. E o povo nada a ver. Respeita a religião. Respeita, irmãos. Tem familiares meus, familiares do irmão Edson, que estão no inferno hoje. Antepassados idólatras que trouxe a idolatria estão no inferno por adorar uma imagem de escultura. E as pessoas brincando com a salvação, com as almas. O diabo não brinca, irmãos. O diabo não brinca. O diabo não brinca, irmãos. Ele não tá para brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que a palavra de Deus fala que nos últimos dias as pessoas correrão do lado de outro e não vão encontrar a palavra. Amós capítulo 8. Vão ter fome. Vão ter sede da verdade. Mas não vão encontrar. Porque tá raro, irmão. Você vê alguém pregar contra a idolatria. Pregar o verdadeiro evangelho. É raro você ver alguém combatendo o bom combate. Pregando contra o pecado. E os que têm, os falsos pastores estão querendo acabar. São assassinos de profetas. Assassinos de missionários. Muitas pessoas deram a vida por esse livro, irmãos. A Igreja Católica queimou muitos livros, muitas bíblias. Cristãos morreram abraçados, emparedados na cova dos leões. Imperadores e papas degolavam, colocavam em cova dos leões, torturavam nas cruzadas. Cadeiras de tortura. Está aí. E hoje as pessoas não meditam na palavra. Pessoas depressivas, irmão, quantas pessoas não leem a Bíblia, irmãos, não buscam a palavra, não tira tempo para meditar nas escrituras. Eu faço uma pergunta para você, você já leu a Bíblia inteira esse ano? O ano está acabando. Falta 3 meses para acabar. Ah não, você não leu nem o Novo Testamento? Vergonha. Isso é vergonha. Não é para me honrar não, toda honra e toda glória. Eu já li a Bíblia inteira 3 vezes esse ano já. 3 vezes. E minha vida é corrida, irmãos. Pregar na rua, trabalhando, trabalho, estou na hora de trabalho. Vim trazer essa pregação aqui que o Espírito Santo pediu. Você já leu a palavra esse ano? Você conhece as escrituras? Você maneja bem a palavra? Porque a palavra de Deus fala que um bom obreiro tem que manejar bem a espada do Espírito. Como que você vai para uma guerra não sabendo lutar? Como que você vai para uma guerra que não sabe nem pegar numa espada? O mundo está indo para o inferno, irmão. Pessoas inteiras descendo a sepultura por causa das feitiçarias, das bruxarias. O diabo trabalha, irmão. Eu sábado, domingo, vindo trabalhar, os testemunhos de Jeová já postados, irmão, nas esquinas. Não tinha nem aberto o comércio ainda. A Igreja Católica está fazendo procissões enormes. Os macumbeiros aqui, ó, fazendo consagração aos Exu. Macumbeiros inteiros trabalhando, satanistas jejuando, clamando para Satanás trazer mais destruição. E os evangélicos sentados num banco de uma igreja ouvindo um mercenário falar. Por isso que Lucas 16 fala, Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes, irmão. São mais prudentes que os filhos da luz. São mais prudentes. Tem medo, irmãos. Pessoas têm medo de pregar contra a idolatria. Pregue, irmãos, pregue a verdade, evangelize. Evangelize onde você está, fale a verdade, não negocie a verdade, porque de todos estarão de pé diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai estar de pé diante do padre, do pai, da mãe, ninguém vai estar diante do pé de Maria, de Elias, não. Vai estar diante do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus falou, e usando o apóstolo João, que os covardes serão os primeiros a entrar no inferno. Sabe o que eu escutei de um crente? Sabe o que eu escutei de um crente essa semana? Você não tem vergonha de pregar na rua, não? Vão fazer bullying com a sua filha. Você vai ser motivo de zombaria. Olha só que eu escutei isso, irmão. Olha só, a igreja está preocupada em defender família.
Jesus falou que aquele que amar pai, mãe e filho mais do que a mim não é digno de mim. Temos que defender o evangelho, não é família. Conforme obedecemos o evangelho, Deus guarda a nossa família. É em defesa do evangelho, não é da família. E os pastores, família, minha família, minha família, minha família. Que família? Jesus, a família dele apareceu na porta e ele falou assim: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Estão aí fora. Ele falou: não, meus irmãos, minha mãe são aqueles que obedecem a minha palavra. A minha palavra. Será que meditaremos nessa palavra? No dia do juízo final, será que vamos conhecer a palavra? Será que conhecemos as escrituras? Repetindo, sabe por que você está com depressão e idolatria? Sabe por que você está doente, depressivo, católico e crente? Porque você não colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Você colocou as suas vontades. As pessoas acham que carnalidade é só prostituição, adultério, bebedeira. Não, carnalidade é você ficar deitado dentro de casa o dia inteiro, sabendo que tem uma obra lá fora, você não está fazendo nada, mas você está parado. Você sabia? Isso é carnalidade. Pensar em paz, segurança. Filipenses 3 fala isso. O inimigo da cruz, são inimigos da cruz. Só pensa no ventre. Só pensa no ventre. O Deus dele é o ventre, Paulo falou. Por isso que Salmo 16, versículo 4. Guarde esse versículo. As dores aumentarão para aqueles que fazem outros deuses e abandonaram o Senhor. Volte para Deus. Volte para Deus antes que o tempo acaba. Pare de idolatria, pastor, a igreja, a imagem de escultura. Porque você está sofrendo de depressão, porque você está adorando os demônios. Está sofrendo porque você está na prática do pecado. Então, leia as escrituras. Compartilhe, irmãos. Compartilhe com as pessoas para que eles possam ver a verdade. Deus abençoe. Se o tempo melhorar, em nome de Jesus, vão estar nas ruas aí. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz. E Deus guarde a nossa vida, a nossa família desses demônios, desses espíritos sedutores. Abra a Bíblia para um católico, para que ele encontre a verdade. Compartilhe, irmãos.